A gente está acostumado a falar que existem 6 direções, para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Malhut é a 7ª direção, é o centro, é o como a gente vai para frente, como a gente vai para o lado, como a gente vai para cima e assim por diante. Malhut é o centro da Magen Davi. Se cada ponta é um dia da semana, Malhut é o como a gente está no domingo, como a gente está na segunda, como a gente está na terça e assim por diante. Malhut não tem nada de si. Por outro lado, ao receber das outras Sefirot, Malhut abarca a totalidade. Por exemplo, se cada Sefirá que a gente viu até agora, 6 primeiras Sefirot emocionais, se cada uma é um trabalhador na construção de uma casa, por exemplo, uma Sefirá é o encanador, a outra é o marceneiro, a outra é o pedreiro, por exemplo, Malhut é o momento em que a gente se muda para casa. Ela não está dando, ela está apenas recebendo, então ela não tem nada de si, porém ela abarca a totalidade. Quem representa a realeza, Malhut, é o rei Davi. Ele é a Merkavá, ele é o arquétipo de Malhut. O rei Davi, ele só é rei porque ele tem um reinado. Então repara que o rei, ele, num certo sentido, não tem nada de si, ele só é rei, ele só abarca o todo quando ele tem o reinado. Por isso que um rei como o rei Davi, e segundo a Kabbalah, um rei precisa ter escuta. O rei precisa escutar as necessidades do povo para aí poder decretar. Malhut está representada no Zohar pela boca, justamente por causa desse decreto. Mas também é fundamental que haja uma escuta do todo para que aí sim haja esse decreto. Então Malhut, a realeza que está ligada ao reino, que está ligada à criação, ela traz para a gente essa característica curiosíssima de não ser nada e ser tudo ao mesmo tempo. E isso é muito precioso para a gente no trabalho dessa semana e no trabalho de hoje. E eu já vou falar sobre o trabalho de hoje. Queria lembrar que essa é a última semana da contagem do Omer, semana em que a gente trabalha Malhut. E hoje é o dia 43 da contagem do Omer. Hoje é o dia de trabalhar Chesed Shebe Malhut, o amor em Malhut, o amor na realeza. Eu vinha falando que Malhut tem essa característica de não ser nada, mas abarcar tudo. Não ter nada de seu, mas abarcar, receber de todas as outras Sefirot. E hoje a gente vai encontrar amor nisso, a partir da seguinte ideia para o nosso trabalho. Se a gente se imagina sozinho no mundo, e às vezes inconscientemente a gente se percebe como se a gente estivesse sozinho, aí realmente a gente é muito pequeno, um entre bilhões de pessoas. Por outro lado, se a gente muda essa pequena chavinha, se a gente entende que a gente é uma parte do mundo, e que assim como um quebra-cabeça, o mundo estaria incompleto sem uma das suas peças, uau! Aí a gente faz parte do mundo. A gente não era nada, de repente a gente virou parte do tudo. E isso muda completamente a perspectiva. Porque aí a gente está colocando a existência na frente. E quando a gente coloca a existência na frente, a gente faz parte do todo. É curioso, se a gente se coloca na frente, a gente se separa. Se a gente coloca o todo na frente, a gente faz parte do todo. Isso muda completamente a perspectiva da nossa vida. E é sobre essa perspectiva que a gente vai trabalhar Chesed Shebe Malhut. Vamos aos nossos exercícios. O primeiro exercício é Chesed Shebe Malhut em relação à existência. Tem a famosa história de um rabino que olhava para as pessoas de manhã cedo e falou assim: ah, Deus, muito obrigado por essa criação que foi toda feita para mim. Pode parecer muito egóica essa observação, mas por outro lado ela é bem interessante. Ele está reconhecendo que graças à existência de todos os outros, ele pode desfrutar muito mais da criação. Então isso é muito interessante como exercício de Chesed Shebe Malhut, já que a gente está hoje procurando reconhecer o amor na realeza e o amor na criação. É
em tudo que a gente for fazer, ou em tudo que a gente conseguir perceber ou lembrar, a gente realizar como tem trabalho de outras pessoas, às vezes trabalho de pessoas de outros lugares do planeta envolvido numa comida que a gente vai comer, em um instrumento que a gente vai usar. Então reconhecer que existe todo um esquema muito maior que a gente, do qual a gente participa. E ver amor, ver beleza nisso também. É uma maneira de trabalhar Chesed Shebe Malchut. Em relação aos outros, é bem legal. É um bom exercício. Deixa a gente grato e humilde. Em todo lugar que você olhar, nem que você separe 5 minutos do dia para isso, mas se possível o dia inteiro, ou pelo menos separa um tempinho para isso. Para todo lugar que você olhar, tiver pessoas, você reconhecer o valor do que elas estão fazendo. Então, se você tá entrando num escritório e vê uma secretária, se você está num restaurante e tem um garçom, se você pega um Uber, seja lá o que você for fazer, você reconhecer como o trabalho das outras pessoas está influenciando positivamente a sua vida e ser grato por isso. E aí, não é uma questão de poder ou hierarquia ou de que profissão é mais glamurosa ou não. As pessoas estão trabalhando e de alguma maneira a nossa vida está ficando melhor por causa do trabalho de pessoas. Então reconhecer essa beleza é muito legal. E com relação a nós mesmos, 2 trabalhos que podem ser bem interessantes. O primeiro é a gente reconhecer como o nosso trabalho facilita a vida dos outros, como o nosso trabalho serve aos outros, como o nosso trabalho faz bem aos outros. A gente focar nisso, como a gente está contribuindo para o grande esquema das coisas com as nossas atividades. E trabalho, não estou falando só de profissão, estou falando de trabalho, falando dos nossos esforços, onde a gente aplica nossos esforços, como isso é bom para o todo. E o outro exercício é o seguinte, é tão importante esse, porque ele pode mudar tudo. Colocar Deus na frente. Aí você ouve falar, colocar Deus na frente, que coisa mais estranha que você está falando, como assim? É entender que a gente está a serviço do todo, e não o todo a serviço da gente. É isso que eu estou chamando de colocar Deus na frente. Se você não estiver acostumado com o nome Deus e quiser usar outro nome, existência, todo, mundo, seja como for, mas lembrar que a gente está a serviço, a gente não está aqui para ser servido. A gente está a serviço e estando a serviço a gente participa do todo e não o contrário. E mais, a gente é mais feliz se a gente está a serviço, porque a hora que a gente está a serviço do todo, a gente se sente parte do todo. A hora que a gente quer ser servido o tempo inteiro pelo todo ou pelas pessoas, a gente se separa. E não é uma boa sensação. A sensação melhor é de estar sendo útil, de estar colaborando com o todo. Então coloca o todo, a existência, o tudo, Deus, na frente. Que a gente tenha uma ótima semana para trabalhar Malchut. A gente se vê amanhã e até lá, forte abraço e Shalom.